Boa noite, louvado seja o Senhor por mais um devocional, né? Mais um devocional. Hoje eu meditando em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7, o Senhor nos diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Um pequeno versículo, mas que diz muitas coisas. Então, hoje, como está a sua vida de oração? Você tem parado para orar? Você tem parado para estar se relacionando com Deus por meio da oração? Ou você acorda, vai trabalhar no seu dia a dia, nos seus afazeres, não passa nem um minuto sequer para agradecer a Deus? Então, é bom pararmos e refletirmos o que estamos fazendo, né, com a nossa vida espiritual. Aqui ele nos diz: orai sem cessar, ou seja, orar o tempo todo. Ah, mas eu vou ficar só orando, não vou mais trabalhar, não vou mais para a escola, não vou mais ter vida. A minha vida secular vai acabar porque eu vou ter que ficar só orando, orando sem cessar. Não, não é isso que ele quis dizer. Orar sem cessar, nós podemos estar orando em espírito, podemos fazer as nossas coisas, mas com pensamento elevado para Deus, né? Levar cativo o nosso pensamento a Deus. Orando em espírito. Então, 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 17, o Senhor nos deixa, né, essa ordenança: orai sem cessar. Lá em Lucas 11, versículo 1, Lucas 11, versículo 1, 11, 1, achei. Ele nos diz: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui o Senhor nos ensina a orar, nessa oração universal. O Pai Nosso. Então aqui foi um exemplo de oração. Reconhecendo que o Senhor está no céu, santificado seja o nome dEle, que o reino dEle venha até nós, que seja feita a vontade dEle em nossa vida, assim na terra como lá no céu, e dai-nos cada dia o nosso pão. Então, orar pelo pão que o Senhor nos dá todos os dias, né? Por toda a provisão que Ele nos dá, por todas as coisas que Ele nos proporciona. Aqui também perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a quem nos deve. Então, pedimos perdão a Deus, né, por todos os nossos pecados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Assim como Deus nos perdoa, nós também perdoar o nosso
próxima, que fala de quê? Liberação do perdão. Já fiz um devocional falando sobre liberar perdão, né? Porque quando estamos liberando perdão, estamos deixando aquela pessoa que nos magoou ir embora, né? Então aqui fala sobre perdão. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal, porque a tentação, todos os dias, ela está nos cercando, né? O inimigo, como eu também já falei em outro devocional, está com o prato cheinho, a bandeja cheinha de tentações. Então, que possamos pedir a Deus para que Ele possa nos livrar dessas tentações, que estão todos os dias ali, expostos, numa prateleira, né? E só Deus pode nos livrar. Então, tá vendo como a oração é essencial para a nossa vida, né? O ar que nós respiramos, sem ar, nós não temos vida. Então, a oração é como um oxigênio, né, que respiramos. Então, ela é um oxigênio, ela nos mantém vivos espiritualmente. Se eu não tenho uma vida de oração, se eu não paro uns minutos do meu dia para para me conectar com o Altíssimo, ter esse relacionamento de filho com o Pai, a minha vida espiritual vai morrer, né? Porque eu não estou alimentando a minha vida espiritual. Estou alimentando o quê? A carne, né? Estou deixando, quando eu deixo de orar, eu estou o quê? Está vindo o quê? Preocupações, né? Com as coisas materiais, com os meus relacionamentos, né? No meu dia a dia. Quando eu deixo de orar, então todas essas coisas, né? Do dia a dia, da correria, vem sobre nós. Então, quando deixamos de ter essa conexão com o nosso Criador, nós acabamos que meio que perdendo a fé, né? Fé, a esperança, a paz que eu tanto desejo, não encontro mais, porque acabou essa conexão, né? Porque eu deixei de orar, deixei de ter vida, de comunhão com meu Pai, que só quer o meu bem. Tem muitas pessoas que acabam até não tendo mais prazer na vida, né? Porque não tem essa conexão com o Pai Celestial. Então, é muito importante ter uma vida de oração, onde nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo, conduzindo a nossa vida, dirigindo os nossos passos. Muito importante, porque até o Senhor Jesus, quando esteve aqui nesta terra, ele orava ao Pai. Ali, quando estava com os discípulos, ele se afastava, porque estava em oração. Então ele tinha, né? Ele sendo o Filho de Deus, né? Sem pecado. Ele tinha essa necessidade de ter esse relacionamento com Deus, falar com Deus, dizer a Ele tudo o que ali estava, né? Afligindo, né? Com certeza, humanamente falando, que ele estava aqui nessa terra, né? Em forma humana. Sendo Deus, né? Ele estava em forma humana. Ele tinha essa necessidade de estar com essa ligação com o Pai Celestial.
quanto mais nós, né? Se não tivermos, então, essa ligação com o nosso Deus, estaremos abrindo brechas para que o inimigo possa agir em nossa vida. Então, se você um dia foi uma pessoa que tinha esse hábito de estar falando com Deus, de estar orando, né? Tinha essa vida de oração, em algum momento do seu dia, essa conexão com o Pai, que hoje você não está tendo mais essa conexão, que você já esfriou. Então volte, ainda há tempo. Tenha novamente esse contato com seu Pai. E você que nunca experimentou, né, essa alegria, experimente falar com Deus, como que você fala com um amigo seu. Você vai ver como é prazeroso. O sentimento que você, as sensações que você irá sentir, é sem palavras, quando temos ali uma vida de oração. Então, o nosso Pai, o nosso Jesus, né? O nosso Deus, né? O nosso Deus, Senhor Jesus, Ele tinha essa necessidade de falar com Deus enquanto estava aqui nessa terra. Quanto mais nós, né? Nós que somos falhos, fracos e pecadores, e que necessitamos tanto da ajuda do nosso Deus. Então hoje, o nosso devocional está baseado em 1 Tessalonicenses 5,17, onde o Senhor nos diz: orai sem cessar. Que possamos ter uma vida de oração. E vocês verão o quão prazeroso é mantermos esse relacionamento com o nosso Deus. Leia a Bíblia, ela muda vidas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.